Fala, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cantinho Botafoguense, meus caros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar, quem diria, daquele primeiro treinador da nossa temporada 25. Uma invenção, né? Mais uma das invenções do texto em 2025, cara. E ele, Carlos Leiria, reapareceu, meu irmão, com declarações, no mínimo, chocantes, cara. Chocantes. Porque praticamente atestou muito do que a gente vem falando ao longo de todo esse 2025. Antes de compartilhar com vocês, eu vou pedir aquele favor de sempre, meus irmãos. Se vocês gostarem do conteúdo desse vídeo, deem uma moral, deixem um like, que é muito importante para continuarmos chegando em cada vez mais botafoguenses. E claro, se você curtir o nosso trabalho, eu diria assim, e não é inscrito aqui no Cantinho Botafoguense, ó, inscreva-se, também tem um grupo de membros aqui, se você quiser fazer parte, tem alguns benefícios diferenciados. Aqui embaixo, seja membro, e nós vamos que vamos. Meus amigos, o Carlos Leiria, que quem diria, foi o escolhido pelo Textor para iniciar a temporada de 2025, justamente a temporada seguinte aos nossos maiores e melhores resultados esportivos. Um cara que não tinha experiência alguma com um time profissional de grande porte, né? E deu no que deu. Fraquíssimo treinador, fraquíssimo, dos piores que eu já vi. Tanto é verdade que, meu irmão, com ele nós fizemos a pior campanha do Botafogo em campeonatos estaduais, estadual, no caso do Rio de Janeiro. Com ele, nós fomos humilhados pelo nosso grande rival na decisão da Supercopa do Brasil. E aí ele tem a parcela de culpa dele, mas ficamos sabendo hoje que, quem diria, né? A diretoria também teve a sua grande parcela de culpa. Pois é, nós vamos falar sobre isso. E, bicho, foi apenas o pontapé inicial para a sequência de decisões equivocadas do Textor, né? Eu acho que as palavras do Leiria, elas praticamente atestam o que a gente comenta desde janeiro, na volta das férias. A temporada estava sendo mal planejada, mal executada, mal gerida, e os resultados estão aí. À época, o Textor e sua trupe, né, o septo cego, vivia, né, falando besteiras, a galera aplaudindo, que a temporada só começaria em abril, que a Supercopa não valia nada, que a Recopa da Sul-Americana também não valia nada. Deu o que deu. Duas taças que nós nunca tivemos e, pelo visto, jamais teremos, me desculpem. Tivemos também a contusão do Bastos, indecisões dessa galera toda no início do ano. Deu no que deu. Nosso zagueiro, até então titular em 23, não jogou praticamente em 25, na verdade o Bastos titular em 24, né? Não jogou em 25 e vai saber como retornará em 26. Mas eu queria compartilhar com vocês essas palavras do Leiria, que esteve em um podcast do Globo nessa semana e falou, meus amigos, que naquela decisão contra o Flamengo na Supercopa, jogo único, lá em Belém, vocês lembram daquela goleada? O que o Lucas Halter fez? Ali praticamente foi sacramentado o seu fim no Botafogo. Ele que já, todo mundo já sabia, pela temporada 24, que não tinha a menor condição de vestir a nossa camisa. Foi mantido e foi o titular daquela partida. Foi o responsável direto por pelo menos 2 gols no nosso adversário, o título dos caras. E na época eu lembro que a gente ficava assim, mas o Bastos não estava liberado? Por que ele não jogou? Voltasse ali em Belém, em tese, um gramado razoável. Estava chovendo muito, eu sei, eu lembro. Mas, irmão, ali era decisão. Decisão você tem que ir com os melhores. E ficamos sabendo hoje, quem diria, que a escolha pelo Halter naquela partida não foi apenas do Leiria. Foi uma solicitação, entre aspas, da direção de futebol do Botafogo. Foi um conjunto de decisões da comissão técnica e direção do Botafogo por enfrentar uma final com o pior dos zagueiros que nós tínhamos. Com escalar, a decisão em escalar o Bastos, o retorno dele, no Pasto de Moça Bonita, na semana seguinte, praticamente. Vou compartilhar com vocês as palavras do Leiria nesse programa, cara. Sobre o Halter, a escolha dele na final contra o Flamengo, um absurdo.
A boa partida do Halter contra o Fluminense faz com que seja adiado o retorno do Bastos. O angolano era para voltar na final, mas internamente o que foi passado, o que foi pedido, foi: olha, ganhamos 10 dias para preparar o Bastos para o próximo jogo. O Lucas deu conta do recado, fez um bom jogo contra o Fluminense. Vamos colocá-lo contra o Flamengo na final e a gente ganha um tempo maior para a preparação do Bastos. Meus amigos, alguém gostou do Lucas Halter. Alguém um dia gostou e exigiu do Leiria, que obviamente não é treinador, não tinha pulso, simplesmente acatou o Halter na final. Deu no que deu. E ele continuou também falando do Leiria. O Halter teve um rendimento satisfatório contra o Fluminense, foi muito bem, e isso deu confiança para o clube. E nos foi solicitado, então, mais tempo. Então, nós, no fim das contas, ganhamos tempo para colocar o Bastos em campo. Posterior ao jogo do Flamengo, como eu citei, é uma decisão em conjunto. Então, ao conversar com o coordenador técnico, ao conversar com o departamento de saúde e performance, chegamos a um consenso de que a melhor solução naquele momento era manter os titulares contra o Flamengo e jogar o jogo contra o Nova Iguaçu, lá em Bangu. Seria uma viagem para Cariacica, e ali seria o melhor momento para escalar o Halter. Meu irmão, quando você chega a uma decisão dessa, em conjunto, diante do passado, de tudo que acontecia, para quem conhece minimamente futebol, isso é caso de demissão imediata, em massa. O Leiria rodou, claro, tinha que rodar mesmo, ficou até muito tempo. Mas a comissão que exigiu a escalação do Halter contra o Flamengo, uma final não importa, meus amigos, você tem que jogar com os melhores, não importa. E o Bastos, mesmo voltando em período de inatividade, ele, inativo, sem as duas pernas, sem os dois braços, ele é infinitamente melhor do que os Lucas. Um absurdo uma decisão dessa. É só mais uma prova de que o Botafogo cagou para a temporada, cagou para os jogos decisivos e continua cagando nas tomadas de decisões. E para finalizar, logo na semana seguinte, resolveram dar ao Bastos no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, lá em Moça Bonita, naquele pasto. E aí, meu irmão, a preocupação maior, na verdade a revolta maior, é saber que o Leiria, ele atestou essa decisão e que ninguém da diretoria aí se intrometeu exigindo: não, pelo amor de Deus, você é um louco completo se fizer isso. Palavras do Leiria sobre o jogo lá em Nova Iguaçu, meus caros. Sim, eu também fiz o levantamento do gramado, porque como eu já estava trabalhando no Rio de Janeiro há 3 anos, na base, foi ponderado, foi conversado, mas a gente sabe que também era o momento. São jogadores, precisam jogar, precisam estar em atividade, e a gente sabe das dificuldades que tem no Campeonato Carioca com relação aos gramados. Meus irmãos, cara, se ele sabe que o jogador tem que jogar, o jogador tem que jogar nos jogos grandes quando o cara é titular. Meu irmão, se ele tinha 3 anos ali no Rio de Janeiro, ele sabe, ou deveria saber, que o gramado de Moça Bonita, hoje em dia, é tudo, menos um gramado apto para a prática de um bom futebol. Principalmente em um clube, um elenco campeão da porra toda que você vai arriscar. Um completo irresponsável, um completo incompetente. E aí eu transmito também aos seus superiores: completos irresponsáveis, completos incompetentes. Um festival, cara. Esse é o resumo, praticamente, cara. Foram as primeiras tomadas de decisões de 25, mas aí, meus caros, hoje a gente realmente começa a ligar os pontos e tem certeza absoluta. É só o sinal, é o indício do porquê nós estamos agora, em setembro, uma situação bem parecida, depois de fracassos até agora, tomadas de decisões equivocadas, uma situação administrativa e esportiva do clube que a gente não sabe o dia de amanhã. Tudo isso depois de um 24 vitorioso. Isso porque o planejamento, meus caros, foi um absurdo. Sabe o que foi o planejamento? Eu vou compartilhar com vocês na dica musical de hoje. Vai resumir perfeitamente. Se liguem. Meus amigos, a dica musical de hoje é essa aqui, ó. É uma porradeira, um hardcore
feroz, bom pra cacete. Diretamente dos Estados Unidos, a banda Terror, ou Terror, chamem como quiser. Total Retaliation, esse disco é bom pra caramba. É um barulhão, meu irmão, pra quando você está nervoso, escutar isso e sair louco pelas ruas. E depois dessas palavras do Leiria, eu confesso que eu fiquei pé da vida, bicho. E esse aqui vai ser o disco que eu vou escutar após esta gravação. Já deixo aqui nos comentários desse vídeo, você sabe disso, após você dar o like e se inscrever no canal, para você clicar na música e abrir no seu streaming esse discaço, bicho, Terror, ou Terror. E por que eu escolhi? Porque, bicho, a temporada do Botafogo, as decisões da diretoria, as palavras do Carlos Leiria agora, terror, do início ao fim, um terror, bicho. Esse é o Botafogo de 2025. Fica a dica aí para quem curtiu um barulhão, meu irmão, Terror, para curtir, não vai se arrepender. Fica a dica, depois vocês comentem aí dizendo o que vocês acharam, valeu? E aí, meus caros, eu me despeço, agradecendo novamente a presença, a participação de vocês sempre aqui no Cantinho Botafoguense. A gente volta a qualquer hora, ative sempre o sininho para ver quando estaremos novamente, valeu? A todos vocês, apesar de Leiria, de Tairo Arruda e tantos outros, de Texto e tantos outros, meus amigos, saudações sempre, sempre alvinegras. Grande abraço, fui!